O futuro do principal atacante do Corinthians pode ter mudado completamente nas últimas horas. Duas propostas milionárias chegaram por Yuri Alberto, mas existe um detalhe que pode fazer toda essa negociação travar. Enquanto isso, o Corinthians também decidiu abrir mão de dinheiro para tentar se livrar de um jogador que virou um problema financeiro. O cenário mudou, e eu vou explicar tudo agora. Nesse vídeo você vai entender por que Yuri Alberto recebeu duas propostas de 30 milhões de euros, qual é o maior obstáculo para a venda acontecer, como o Zenit pode decidir o futuro do atacante, e por que o Corinthians está disposto a fazer um desconto para liberar Pedro Raul, porque uma dessas histórias pode mexer diretamente com o restante da temporada do Timão. Vamos começar pelo assunto que mais chamou a atenção. Durante muito tempo surgiu a dúvida sobre propostas por Yuri Alberto, e a informação mais recente muda completamente esse cenário. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho, duas propostas chegaram ao staff do atacante, uma do futebol inglês, outra do futebol italiano. Os clubes ainda não foram revelados, mas os valores chamam a atenção. As duas ofertas seriam de aproximadamente 30 milhões de euros. Só que existe um detalhe importante. Essas propostas não chegaram diretamente ao Corinthians. Elas chegaram primeiro aos representantes do jogador. Depois disso, a diretoria foi comunicada oficialmente. É exatamente por isso que até pouco tempo o clube dizia não existir nenhuma oferta oficial. Agora existe um caminho aberto para negociação. Mas ainda falta a parte mais complicada. E é justamente aí que a situação começa a ficar interessante. Muita gente acha que basta aparecer uma proposta alta para o Corinthians vender. Não é tão simples. Existe um fator decisivo nessa negociação. O Corinthians divide os direitos econômicos de Yuri Alberto com o Zenit, e isso muda completamente a conta. As propostas seriam de 30 milhões de euros. Pela divisão atual, cada lado teria direito a aproximadamente 15 milhões. Só que o Corinthians quer receber 20 milhões de euros. Ou seja, o clube precisa convencer o Zenit a aceitar uma fatia menor da negociação. Em vez de receber 15, receber apenas 10. Se o clube russo aceitar, a venda pode caminhar muito rápido. Mas se disser não, tudo pode travar imediatamente. E essa decisão pode acontecer a qualquer momento. Mas calma. Porque essa não é a única movimentação importante acontecendo nos bastidores do Corinthians. Enquanto tenta resolver o futuro de Yuri Alberto, o Corinthians também trabalha para diminuir sua folha salarial. E um dos nomes envolvidos é Pedro Raul. O centroavante continua sendo oferecido para outros clubes do futebol brasileiro. O maior obstáculo continua sendo o salário. Pedro Raul recebe aproximadamente R$750 mil por mês, um valor considerado muito alto para boa parte dos interessados. Só que agora surgiu uma novidade. O Corinthians estaria disposto a facilitar bastante uma saída. Se algum clube aceitar pagar cerca de 70% do salário do atacante, o Timão aceita bancar os outros 30%. Na prática, o Corinthians prefere continuar pagando uma parte do salário, do que manter um jogador caro sem espaço no elenco. É uma decisão que mostra como o clube está tentando reorganizar as finanças. Só que existe outro detalhe curioso nessa história. Mesmo estando perto de uma possível saída, Pedro Raul vem sendo bastante elogiado internamente. Segundo as informações, ele tem feito bons treinamentos e chamado a atenção da comissão técnica. Ou seja, o problema nunca pareceu ser falta de qualidade, e sim a dificuldade de transformar bons treinos em grandes atuações durante os jogos. Mesmo assim, tudo indica que o caminho mais provável continua sendo uma transferência. Agora junta todas essas informações. O Corinthians pode perder Yuri Alberto, pode aliviar a folha salarial com Pedro Raul, e ao mesmo tempo tenta equilibrar suas contas pensando no restante da temporada. Mas tudo depende de uma única resposta. O Zenit vai aceitar abrir mão de parte do dinheiro? Porque se aceitar, a negociação de Yuri Alberto ganha força imediatamente. Se não aceitar, o Corinthians pode ter que mudar totalmente seus planos. E existe outro detalhe importante. Se Yuri realmente sair, a diretoria será pressionada para buscar um substituto de peso. Porque perder o principal atacante sem reposição seria um enorme risco. É justamente por isso que os próximos dias prometem ser decisivos. Qualquer atualização pode mudar completamente o planejamento do clube. E essa novela está apenas começando. Na minha opinião, se realmente existir uma proposta de 30 milhões de euros, o Corinthians precisa analisar com muita inteligência. Não adianta vender apenas por vender. Também não faz sentido perder um dos principais jogadores do elenco sem conseguir repor a altura. Tudo depende da negociação com o Zenit. E essa conversa pode definir boa parte do segundo semestre do Timão. Agora quero saber sua opinião. Você venderia Yuri Alberto por esses valores?
Acha que o Zenit aceita receber menos para facilitar o negócio? E sobre Pedro Raul, vale a pena o Corinthians continuar pagando parte do salário para conseguir liberar o atacante? Escreve aqui nos comentários porque eu vou ler as respostas. E se você gosta de notícias do Corinthians com atualização rápida, sem enrolação e sempre trazendo os bastidores do clube, se inscreva agora no Timão Atual, deixe o like e ative o sino para não perder as próximas informações. Porque essa negociação ainda promete muitos capítulos, e qualquer novidade pode mudar tudo.